pagamento para evitar glosas hospitalares. Gastos desnecessários, qualidade da instituição de saúde aumenta, preenchimento incorreto dos documentos são reduzidos, as falhas na comunicação se tornam praticamente extintas e os funcionários se sentem mais organizados e motivados para trabalhar. Eu não vou falar nada, eu só vou fazer uma pergunta para a minha menininha. Desde quando eu comecei a entrar na Kenco para trabalhar, qual foi a frase que você me falou ontem? Qualidade no trabalho, né? A sensação de... Ai, não lembro direito agora. Eu até brinquei com a dona da empresa, que eu falei assim, nossa, agora nós temos... a frase que ela usou foi assim, hoje em dia a gente tem melhores condições de trabalho. Não aumentou salário, não teve novos benefícios. A única diferença é que todas as vezes que eu ia pontuar uma coisa que elas faziam errada, eu mostrava o porquê e dava a base para elas fazerem o certo. Ótimo. Não adianta eu só falar para ela que está errado. Ela tem que saber o porquê que está errado. Sim, não é fácil, tá? Porque quando você costuma trabalhar com errado e vem uma pessoa te mostrar o certo, você acha que é muito difícil, né? No início a gente tinha muita rejeição, porque a gente pensava, ai, é muito certinha. Ai, que Adoro essas qualidades, adjetivos que me dão. Mas depois você vê que é muito melhor você fazer o certo. Pode ficar na síndrome de Gabriela, né? A síndrome de Gabriela. Mas o erro é dela. Não. De uma certa forma, o erro acaba sendo do empregador, que não dá qualidade no treinamento que aquele profissional precisa para desenvolver um bom trabalho. E só cobra. O profissional também pode correr atrás. Sim, mas muitos não têm condição. Muitos não têm como desviar R$5 do seu orçamento. Privilegiados somos nós que podemos buscar com os nossos recursos Sim, claro. maneiras Verdade. de adquirir conhecimento, mas não querem e não podem de verdade. E se você tem uma pessoa que tem uma disponibilidade, e isso é muito difícil no mercado de trabalho, porque as pessoas acham que se eu dividir o que eu sei com um amigo, ele pode roubar o meu lugar, ele quer o meu lugar. Quando na realidade, gente, há lugar para todo mundo, e ajudar um amigo de trabalho não quer dizer que é concorrência. Nesse caso de investimento da própria empresa, eu falo até por conta própria, porque eu fui trabalhar num hospital que era de porte médio, né? Eu sempre trabalhei porte grande, né? Tudo certificado. Aí eu senti uma diferença enorme. E eu saí em 2 meses, não fiquei, porque estavam querendo me sugar. Porque assim, em vez de treinar a equipe, eles queriam que eu, fizesse por todos. Que fosse para uma recepção, fosse para outra, e ali consertasse aquele fluxo. Então, eu, claro, evidentemente não vou ficar. Eu fui sair, né? A questão é que muitas pessoas contratam funcionários e jogam ele lá para aprender com uma outra pessoa que está desmotivada, que tem vício, que aprendeu errado com uma outra pessoa. Você só continua multiplicando o problema. Só continua multiplicando o problema. Eu entrei numa unidade que o grupo inteiro estava desmotivado. Assim que eu entrei, eles estavam todos desmotivados. E aquilo estava me fazendo muito mal. E aí eu cheguei para a pessoa que me contratou e falei, olha, eu não consigo trabalhar assim. E hoje me colocaram numa outra unidade que, por mais que tenha esses defeitos, a própria gestora é igual você. Ela não tem medo de ensinar. Todo mundo faz a função dela, tipo um caixa. Ela falou, eu tô aqui, eu cheguei aqui porque eu tive isso. E não seria justo eu não oferecer. Todo mundo aqui, o caixa, quem faz é a supervisora. Não, todo mundo um mês na escala, está escalado para fazer um caixa. Se amanhã acontecer alguma coisa por ela, a equipe tem como segurar sem ela. A gente chama isso de liderança inútil. Pois é. E é uma liderança que eu gosto muito de exercer e a Maíra é prova disso. Quando eu cheguei lá, a Maíra, ela era recepcionista.
E aí eu falei que eu precisava de uma líder e apontei ela. No início, a Maíra ia arrastando assim. Quando eu chamava a Maíra, ela já vinha assim, ó. Fala, Gansa. Aí eu falava pra ela, uma menina bonita, não chama os outros de Gansa. Né? Você é tão linda. E aí um dia a Maíra chegou com blazer. E aí no outro dia ela não estava de calça jeans, ela estava de calça social. E aí 2 dias depois ela estava de salto. E agora o apelido dela é Minilu. Mas isso é a coisa mais gostosa que existe quando você consegue motivar um funcionário. A motivação dela é dela. Eu posso mostrar ela o caminho. Se motivar vai depender dela. Querer aprender vai depender dela. Todas as vezes que ela vê um curso, ela fala para mim, eu quero ir com você. Eu falei, calma. Eu tinha uma pessoa na empresa que ia ser demitida. Hoje em dia, ela resolveu, eu falei com ela que ela precisava aprender, esquecer tudo que tinha aprendido, e eu peguei ela para ser hoje a minha assistente. Gente, quando eu olho para ela e que eu vejo a motivação nos olhos dela, e que eu vejo que ela quer aprender mais, e que eu vejo que ela quer fazer mais, me ensina, vê se isso está direito, vê se eu fiz certo, a minha vontade era pegar a bolsa e ir embora. Porque o que eu tinha para fazer ali não depende mais de mim, porque eles conseguem fazer sozinhos. Exatamente. Entendeu? Você ajudar um amigo de trabalho não é concorrência, não é inveja. Você está ajudando a si próprio. A si próprio. Você ajuda a si próprio. Porque quando você Mas você aprende. E motivar o outro ajuda você também como E pessoa. assim, gente, um funcionário motivado, ele vai ter um bom rendimento, um bom desenvolvimento, ele vai produzir muito melhor e, acima de tudo, o que mais acontece nos hospitais é o quê? A rotatividade de pessoas. Gerenciar talentos é muito mais difícil do que você fazer o talento, manter aquele talento dentro da sua empresa. Então, quando você consegue gerenciar esse talento e fazer com que ele fique, e é o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Ainda que não tenha ninguém incentivando vocês, você tem que ser o seu maior incentivador. Uma frase que Mário Sérgio Cortella usa e que eu tomo pra mim é: tudo que começa com eu é problema meu. Ai, mas eu não consigo. É problema seu. Ah, mas eu não tenho tempo. Quem tem que gerenciar o seu tempo? Ah, mas eu não consigo estudar. Quem tem que adquirir o hábito de estudar? Gostei disso. Pode ficar vermelho. Tudo que começa com eu é problema meu. Não existe problema que não tenha solução. Se você, Exatamente. Se você gera um problema, Mas outra coisa, professora, eu acho que a gente tem que ser nossa própria motivação, não depender da motivação do outro. É o que eu estou falando. Tudo que começa com eu é problema meu. Se você encontra dentro de você um motivo para querer ser uma pessoa melhor, você não precisa de ninguém à sua volta. Exatamente. Concordo. Entendeu? Não precisa.